TAEE11. Vamos ver o preço teto das ações da Taesa. Se você pretende investir em ações de dividendos, sugiro que analise essa empresa, principalmente se pretende investir em ações de energia para diversificar o seu portfólio, buscando boas ações pagadoras de dividendos no setor de energia. Mas antes de começar o nosso vídeo, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho, para não perder nenhum detalhe. Como você viu, o canal é novo, ainda tem poucos inscritos, mas diariamente e semanalmente trarei conteúdos a respeito de ações, como um objeto de estudo. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, mas uma forma de estar compartilhando um pouco do meu conhecimento e ajudando você a levantar mais informações a respeito da empresa que pretende investir. Na dúvida, consulte o analista certificado pela CVM. Sugiro que assista esse vídeo até o final, sem pular, para não perder nenhum detalhe, pois eu sigo uma sequência lógica para apresentar o conteúdo aqui para você. Recado dado, então bora para o vídeo. Antes da gente estar fazendo o cálculo do preço teto, vamos comentar um pouco aqui a respeito das ações. O último resultado apresentado foi do terceiro trimestre de 2022. No resultado consolidado em comparação com o terceiro trimestre de 2021, a receita líquida da empresa teve uma variação de 17%. E no momento da gravação desse vídeo, o valor atual da ação da Taesa é de R$ 37,06. Ela teve uma mínima nas últimas 52 semanas, chegando a R$ 31, e uma máxima de R$ 39. E nos últimos 12 meses ela pagou um dividendo bem acima da média da bolsa, sendo de 16,70% do valor de cada ação, representando ali mais ou menos R$ 6,18 por ação. E teve uma valorização também de mais de 14%. Olhando para os últimos 5 anos, o valor das ações saiu de R$ 10, chegando a R$ 35, mais ou menos umas 3 vezes, sem contar os dividendos. E o retorno para cada real investido pelo acionista, o ROI, ele ficou em cerca de 26,61, sendo que para recuperar o valor investido nas ações, o PL ficou em 6,9. Abaixo de 10 é considerado bom pela maioria dos analistas. Mas como que a gente calcula o preço teto? Bom, tem uma fórmula que eu costumo utilizar, onde a gente pega os resultados dos dividendos dos últimos 5 anos, a gente soma todos eles e divide pela quantidade de anos. Porém, aqui a gente está ainda no início de 2023. Eu vou estar fazendo um cálculo contando os últimos 5 anos e depois estar fazendo um cálculo contando os últimos 4 anos. Então a fórmula ela seria mais ou menos assim. Em 2019 ela pagou R$ 1,89 por ação, a soma total, em dividendos. Então nós temos 1,89 mais 3,21 do ano de 2020, mais 4,50 no ano de 2021, mais 4,85 no ano de 2022. E o ano de 2023, estamos ainda no início, em janeiro, foi de 1,33. Então a gente tem um total somado de 15,78. Esse número a gente divide pelo total de ano, para ter a média de dividendos pagos. Então a gente divide por 5, que foi o total de anos que a gente somou. Dá 3,15. E esse resultado aqui, a gente vai dividir pela média total de dividendos pagos. E aonde a gente encontra essa média? Aqui no próprio site do Status Invest, em DY, que seria a média de dividend yield, a gente tem a média aqui em cima, que foi de 11,56. Como a gente vai fazer para encontrar o valor para dividir pelo outro resultado que a gente teve aqui, que é de 3,15? Nós vamos pegar esse valor de 11,56 e dividir por 100. Então nós temos o valor de 0,1156. Aí, a soma de todos os dividendos pagos dos últimos 5 anos, dividido por 5, que foi para encontrar a média, a gente também divide esse valor por esse aqui, que é 0,1156. E temos um resultado de 27,30. Então esse seria mais ou menos o valor aproximado do preço teto que pagaríamos em Taesa. Porém, as ações estão bem acima desse valor, praticamente R$ 10 acima do valor. Mas tem um detalhe importante aqui, que vai fazer com que esse número mude. Lembra que eu comentei que a gente está recém no início. Então, como eu sei que é uma empresa que paga dividendos altos, se você olhar aqui cerca de 12, 14, 16, e historicamente, anualmente, o valor de suas ações é crescente, eu vou calcular pelos últimos 4 anos. Vou tirar fora esse mês de janeiro. Vamos fazer um novo cálculo.
para chegar em um novo preço teto. Do contrário, eu teria que esperar ter uma grande desvalorização para poder estar comprando Taesa. E a gente viu que nas últimas 52 semanas foi de 31,68, então esse valor está muito abaixo do valor atual. Vamos fazer um novo cálculo. 1,89, 3,21, 4,50, 4,85. Dividido por 4, seria o total de anos que a gente fez. Os últimos 4 anos. Temos um valor de 3,61. E a gente sabe que a média total lá que a gente calculou deu 0,11. Então vamos dividir por 0,11. A gente tem um preço teto de R$ 32,00, mais ou menos. Então hoje a ação ela se encontra R$ 5,00 a mais do nosso preço teto. Ela estaria super valorizada. Bom, esse é o cálculo que eu faço, pensando em ações de dividendos. Isso não é uma regra. Se você tem dúvidas, consulte um analista certificado pela CVM. Eu estou mostrando para você a fórmula que eu uso. Vou estar deixando descrita na descrição desse vídeo, para que facilite caso você queira fazer o seu próprio estudo, sua própria análise, fazer o seu próprio cálculo. Você pode usar números menores também de soma de dividendos. Agora a gente vai estar fazendo um outro cálculo aqui, que é uma simulação, para ver quanto que renderia as ações da Taesa se investíssemos por um determinado período. Então aqui eu vou estar calculando, caso eu investisse R$10.000 nas ações e mensalmente eu colocasse mais R$1.000 por mês, durante um período de 10 anos. E o crescimento anual dos aportes de 5%. Então no ano seguinte eu investiria R$1.000 mais 5%. E um retorno anual, se a gente olhar para as ações da Taesa, o ROI ali ele foi cerca de 26%. Mas eu vou estar jogando um pouquinho mais abaixo, porque resultados passados não são uma garantia de resultados iguais no futuro. Então, vou estar jogando bem baixo aqui, 15%. O retorno de dividendo anual, a gente viu que foi ali mais ou menos de 11,56%. Se eu dividir esse valor por 12 para ter uma média mensal, então 11,56 dividido por 12, nós temos um valor de 0,96. Mas a empresa ela não paga todos os meses os dividendos. Então, vou estar jogando um pouquinho abaixo desse valor. Vou colocar em média ali 56. Em 10 anos, investindo R$10.000 e mais R$1.000 mensais, com essa taxa de retorno, tanto nas ações como em dividendos, a gente teria cerca de 347 mil. E um retorno de dividendos mensais de R$ 1.948. Lembrando que isso é apenas uma simulação. Resultados passados, eles não são uma garantia de resultados iguais no futuro. Aqui a gente fez apenas um valor aproximado para ter uma noção de quanto que a empresa renderia. Ao investir em renda variável, lembre-se sempre que o seu dinheiro está em risco. Mas e como que está a situação da empresa? Como que a Taesa se encontra atualmente? Será que está valendo a pena investir? Bom, como eu falei a respeito do resultado do terceiro trimestre, ele foi marcado pela entrada do ciclo 2022-2023, da receita anual permitida. Um evento em que os contratos da companhia eles foram reajustados em cerca de 7,7%. E a Taesa ela reportou bons resultados, também impulsionados por novos ativos que entraram em operação, como a Janaúba, a Este, a Aimores e parcialmente a Santana. Do ponto de vista dos dividendos, a gente viu que foi um valor bem acima da média da bolsa, já é possível observar uma retração em relação ao ano passado, se olharmos aqui no indicador, tendo em vista os resultados por IFRs, desinflando e também uma retração do payout, praticado até o momento, de 81% para 61%, para um maior controle do endividamento da empresa. A receita líquida da empresa ela teve uma variação de 24,6% em relação ao terceiro trimestre de 2021, e o seu EBITDA ele foi de cerca de 25,9%. Já o lucro líquido teve uma variação de 94,5%, e o lucro líquido IFRs, como eu mencionei, foi de menos 43,7%. Melhorando seus resultados e a geração de caixa pela conclusão de investimento e também reajustes em seus contratos, mesmo com o aumento do endividamento líquido da empresa, que segue mostrando controlar a sua alavancagem, a relação dívida líquida ficou em 3,7x. Ainda que mantendo a situação financeira saudável, é inegável que esse fator ele exerce uma pressão sobre a distribuição de dividendos futuros. E também, é claro, é um fator limitante para a competitividade da empresa na busca por novos ativos.
Então é preciso ter um pouco de cautela. E a gente viu que o nosso cálculo a respeito do preço teto, as ações encontram-se um pouco acima do esperado, o valor de cada ação. Mas lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, estou apenas compartilhando um pouco aqui da minha opinião. Eu sugiro que, se você pretende investir nessa empresa, busque mais informações e também consulte um analista certificado pela CVM. Resultados passados eles não são uma garantia de resultados iguais no futuro. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, eu espero que tenha ajudado você. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.